todos, sejam muito bem-vindos na nossa ATPC de Linguagens e Suas Tecnologias. Mais uma vez estamos juntos, buscando contribuir com os professores aqui presentes, com todos, né? Então, como sempre nós fazemos, vamos pedir para vocês a colaboração durante a nossa ATPC, durante a reunião, a colaboração de todos no chat. Então, todas as vezes que vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, quiserem fazer algum questionamento, sempre no chat, né? Aqui hoje está a nossa equipe de linguagens, eu, a Gisele, PCNP de Educação Física, o Sérgio, PCNP de Língua Portuguesa, e no chat estão Roberta, PCNP de Arte, e Luiz Cláudio, PCNP de Língua Portuguesa e Ensino Médio. Certinho? Com relação ao material que nós vamos utilizar hoje na nossa ATPC, todo o material vai ser disponibilizado para os professores coordenadores, que vão enviar para os professores na sequência, certo? Vocês já devem ter recebido as pautas, com certeza, né, através dos coordenadores também. E lá na pauta formativa, na pauta da nossa reunião, nós temos o link com a avaliação, que pedimos para que vocês respondam ao final dessa nossa reunião, desse nosso encontro, certinho? Bom, então, hoje nós vamos começar a falar de um assunto, uma metodologia ativa, continuando na sequência de modelizar, de exemplificar e tentar fornecer para vocês algumas situações práticas que vocês possam levar para as salas de aula, né? Na nossa área, língua portuguesa, educação física, arte e língua inglesa, todos esses modelos que nós vamos apresentar para vocês, eles podem ser aplicados e podem servir de inspiração para vocês, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre gamificação na educação, o que é, quais são os benefícios, como posso utilizar, e dar alguns exemplos práticos, tá bom? Pode passar o slide, por favor, Sérgio. Então, aí a nossa epígrafe é: se a educação não for provocativa, não constrói, não se cria, não se inventa, só se repete. Uma fala do Cortella, que pode estimular uma reflexão nossa, né? A TPC passada, com os colegas Luiz Cláudio e Roberta, eles falaram sobre competências socioemocionais, e esse desenvolvimento dessas competências só ocorre se houver essa provocação a partir dos professores, né? Direcionada aos alunos. E da onde surgiu esse tema? Por que nós escolhemos esse tema que foi escolhido para a nossa reunião de hoje? Vamos ver o próximo slide? Nesse próximo slide aí, a gente fez um levantamento onde nós podemos ver ou analisar o resultado da avaliação da TPC do dia 14 de abril, certo? Nós fizemos aquela TPC e em cima dos dados obtidos das respostas que vocês nos deram, então foram essa porcentagem aí que nós chegamos, né? Então, aí essa fatia dessa pizza que tirou aí, essa fatia azul, foi o que os professores solicitaram mais, assim, o pedido que eles acharam que nós podíamos nos aprofundar mais. Então, em resposta a essa solicitação, é que nós resolvemos nos basear para fazer a formação de hoje. Então, essa fatia azul está relacionada a quê? Às aulas remotas, ensino híbrido e novas práticas tecnológicas. A par com esse azul aí, tem um vermelhinho, que foram os professores que não deram sugestão nenhuma. E as outras todas ficaram pulverizadas, né? Tem várias outras solicitações que nós vamos, sim, abordar. Nós vamos tentar abordar todas elas, né?
a área de linguagens vai tentar focar em todas elas, vai tentar abordar todas, mas sempre vamos priorizar a que foi mais solicitada. Nesse caso, hoje, então, aulas remotas, ensino híbrido, novas práticas tecnológicas, ok? Então, vamos iniciar com a contextualização da nossa ATPC. Então, considerando o contexto atual, onde as atividades realizadas pelos alunos, em maior parte, ainda são de maneira remota, percebemos a necessidade de apresentar e orientar os professores para algumas ferramentas tecnológicas, facilitando o entendimento e o trabalho dos professores, oportunizando condições de aulas mais atrativas, dinâmicas, interessantes e divertidas. Esse tipo de trabalho potencializa o aprendizado do estudante, uma vez que estimula de forma lúdica a memória, o raciocínio ativo, a capacidade interpretativa, além de possibilitar o trabalho pedagógico na área de linguagens e tecnologias, de uma forma dinâmica e provocativa, né? Que é a nossa ideia, a nossa sugestão aqui no dia de hoje. E os objetivos do nosso encontro? Então, são apresentar de maneira prática as possibilidades de trabalhar com novas ferramentas tecnológicas. No final, durante o encontro e no final dele, nós vamos dar algumas dicas, algumas sugestões. Fortalecer as metodologias ativas e o ensino híbrido, apoiar a elaboração de atividades remotas, trazer metodologias ativas como uma proposta de fortalecimento para o ensino-aprendizagem, oferecer subsídios que favoreçam a reflexão sobre a importância de um trabalho mais dinâmico, interessante e atrativo, e exemplificar modelos de gamificação. Ok? Então, vamos começar. Vamos trocar umas ideias aqui juntos. Então, gamificação na educação. O que é e como pode ser aplicada? Os jogos digitais estão cada vez mais inseridos no cotidiano de todos, de todo mundo, na verdade. Eu acho que todos nós, adultos, jovens, crianças, adolescentes, de todas as idades, é difícil você conhecer uma pessoa que não tem um joguinho no celular, que não jogue uma paciência, que não jogue até online ou um videogame, que não saiba, que nunca tenha lidado com um jogo online, um jogo eletrônico, nenhuma vez na vida. Acho que é quase impossível, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso e muita gente gosta, porque é uma coisa estimulante aquela competitividade que o jogo oferece para os jogadores, não é verdade? Então, aí no segundo parágrafo, aí tem uma pesquisa que eu vou ler com vocês aqui, olha, de acordo com a pesquisa Game Brasil 2018, 75,5% dos brasileiros são adeptos aos jogos eletrônicos, sendo que as plataformas mais utilizadas por eles são celulares, 84%, console e computador. Então, gente, é uma parcela muito grande da população do nosso país, né? 75,5%, né? Pensa bem, é a grande maioria de pessoas que se envolve, que gosta da dinâmica de jogos. Então, por que a gente não pode explorar isso para ser uma aliada nossa no processo de ensino e aprendizagem? Por que não usar esse interesse que todas as pessoas têm com relação a jogos, a games, para aprimorar o nosso processo de ensino e aprendizagem, não é verdade? Então, vamos para o próximo slide e vamos ver aqui uma outra pesquisa, né? Então, olha aí, no primeiro parágrafo está falando que a principal causa de evasão escolar no ensino médio é a falta de interesse. Eu acho que todos os professores aqui, a maior queixa quando a gente pergunta por que os alunos estão com dificuldade de atingir as habilidades X ou Y, por que os alunos não estão indo bem nas avaliações diagnósticas, nas APs, por que os alunos não estão dando conta das atividades? A resposta dos professores sempre vai ser, na sua grande maioria,
a falta de interesse dos alunos, não é verdade? E aí, de acordo com alguns dados do IBGE de 2019, das 50 milhões de pessoas de 14 a 29 anos do país, 20% dessas pessoas não completaram alguma das etapas da educação básica. Por que eles foram embora? Por que eles evadiram? Por que eles não completaram? Por que eles não concluíram? A maior parte das respostas vai ser o desinteresse, né? O desinteresse é um fator básico. Então, no segundo parágrafo, nós temos aí, entre os principais motivos para a evasão escolar, os mais apontados, segundo os dados do IBGE, tá? Foram a necessidade de trabalhar, 39%, a falta de interesse, 29,2%, e ainda a gravidez, 23,8%, né? E outros. Então, se a tecnologia é uma linguagem muito familiar para essa geração, a gente trabalhou bastante geração em ATPCs passados, né? Se a tecnologia é uma linguagem familiar, se os jogos fornecem um apelo que conquistam os nossos alunos, por que a gente não pode juntar tudo isso e tentar trazê-los de volta para a escola? E de uma maneira que não só trazer de volta, de uma maneira que eles participem, que eles façam parte do seu aprendizado, não é verdade? Então, se os alunos já estão nesse universo, os nossos alunos, por que nós não podemos aproveitar essa tecnologia e esses games eletrônicos para fins pedagógicos? Então, foi isso que nos levou a pensar de falar sobre gamificação. Como que nós podemos usar a gamificação, os jogos, na educação. Vamos para o próximo slide? Então, o que é a gamificação? Vem do inglês, né? Gamificação, gamification, vem do inglês games, né? Games são jogos, e tem aí uma descrição desse conceito, dessa metodologia. A aplicação de elementos de jogos em atividades de não jogos é a gamificação. Então, quais são esses elementos de jogos? Os elementos de recompensa, de competição, de premiação e outros. Assim, embora a palavra tenha sido utilizada pela primeira vez em 2010, a gamificação tem sido aplicada há muito tempo. O conceito foi aplicado o nome, né, a nomenclatura foi utilizada pela primeira vez em 2010, mas o conceito da gamificação é bem mais anterior, bem mais antigo. Na educação, por exemplo, a criança podia ter seu trabalho reconhecido com estrelinhas, né, a recompensa, ou as palavras iam se tornando cada vez mais difíceis de serem soletradas no ditado da professora. Essa citação foi tirada de um livro que nós vamos deixar aí na bibliografia, nas referências, e esse livro, se vocês acessarem o link, podem ler o livro todo através desse link, ler online. Não é possível baixar o livro, mas é possível fazer a leitura dele. O livro é sobre gamificação mesmo, tá? Então, a gamificação é baseada na utilização de elementos de jogos digitais, tudo isso que eu falei anteriormente, né, rankings, premiações, medalhas, etc., em contextos diferentes de sua proposta original, no caso, a sua aplicação na educação, ok? Então, vamos para o próximo. Gamificação, então, ou em inglês gamification, tornou-se uma das apostas da educação no século XXI, justamente por esse motivo que a gente está construindo juntos aí. Se tudo isso remete ao maior interesse do nosso aluno, tudo isso vai ser provocativo, vai aumentar o seu engajamento no processo de aprendizagem, por que não aproveitarmos, não é verdade? Para atrair esses alunos para o nosso processo de ensino e aprendizagem. Então, vamos usar na educação. Então, o termo significa
Simplesmente usar elementos dos jogos de forma a engajar pessoas para atingir um objetivo. Na educação, o potencial da gamificação é imenso. Ela funciona para despertar interesse, aumentar a participação, desenvolver criatividade e autonomia, promover diálogo e resolver situações problema. Então, para usar a gamificação, eu não preciso de ter um jogo pronto, um jogo no computador, um jogo no celular. Não necessariamente eu tenho que usar um jogo pronto. Posso até utilizar. Aí está dando o exemplo do Minecraft, que é um jogo muito conhecido e utilizado pelos nossos estudantes e que, inclusive, teve uma versão especial lançada que se chama Minecraft Edu, né, que é utilizado por muitas escolas em muitos países. Então, eles utilizaram um jogo conhecido e que tem bastante apelo junto aos jovens, e crianças e jovens, e estão utilizando na educação. Então, eu posso utilizar um jogo que já existe, mas eu posso criar os jogos que eu quero utilizar. Eu posso criar as minhas regras, eu posso criar as minhas recompensas e premiações, certo? Eu posso utilizar também o conceito de jogos para aumentar o apelo e o engajamento durante as minhas aulas. Então, o uso de um jogo pronto é possível, mas em vez de trazer jogos já existentes, no último parágrafo, a gente tem ali uma explicaçãozinha. O educador pode explorar a gamificação através de certas dinâmicas com a sua turma. A principal é trabalhar a partir de missões ou desafios, fazer propostas para que eles se engajem, para que eles se sintam estimulados a participar do seu próprio processo de aprendizado. Então, isso vai ser um combustível para acelerar, para agregar na aprendizagem deles como um todo no processo, né? Bom, podemos passar para o próximo slide, então, onde nós vamos tentar falar um pouquinho sobre qual é a melhor forma, então, de incluir a gamificação na educação, já que eu não preciso necessariamente ter que usar jogos prontos, mas tem essa possibilidade, não é verdade? Então, que recursos que os games me oferecem que eu posso transportar para a minha sala de aula de maneira a aumentar esse interesse dos alunos na participação e no engajamento na sala de aula. Então, vamos lá. Explorar a gamificação na educação a partir de dinâmicas, com missões ou desafios, ou até mesmo recompensas para os estudantes. É uma das soluções para incluí-la no processo de ensino e aprendizagem em sua escola. Então, aqui a gente vai ver algumas ideias. Eu acho que todo mundo já passou por um professor, já teve um professor, em que esse professor fazia jogos, estimulava joguinhos, quiz, fazia questionários, fazia competições entre grupos de alunos, levava bala, chocolate. Acho que todo mundo já teve um professor desse jeito, ou até mesmo é um professor desse jeito, não é verdade? Que tenta estimular de todas as formas. E isso não é nada mais, nada menos do que usar os recursos dos games, os prêmios, no caso, né? Que eu estou citando. Então, vamos lá. Então, algumas ideias para o professor implementar a ação. Interaja com os games e vivencie a lógica dos games, que é tudo isso que eu acabei de falar anteriormente. Conheça seu público, faixa etária, hábitos e rotina. Porque não adianta eu levar alguma coisa muito boba para uma série de ensino médio ou levar alguma coisa que ele não tenha domínio, uma coisa mais elaborada, um bingo de perguntas mais complicadas, que ele não consiga participar, que ele não se sinta estimulado. Então, eu tenho que ver bem o público e pensar, planejar voltado para esse público que eu tenho. Defina o escopo, as áreas do conhecimento, temas, competências, o que eu vou trabalhar, de que forma eu vou trabalhar. Compreenda o problema e o contexto, defina a missão, o objetivo. Então, verificar se essa minha missão e esse meu objetivo que eu quero com esse meu
game, se é claro e se eu consigo medir. É mensurável? Eu consigo medir isso para transformar isso em resultados? Isso é importante. Desenvolva a narrativa do jogo. Qual história você quer contar? Aí, inclusive, entra aqueles role-play games, que são os jogos de RPG. Tem alguns alunos em algumas escolas que eu acompanho, que eu já acompanhei, que utilizavam bastante o RPG. Teve um professor de história, principalmente, e uma outra professora de arte que usava muito o RPG. O que é o RPG? São histórias que o professor cria com personagens, onde os alunos podem ser os personagens, fazer parte dessa história, e ele vai criando, juntamente com os alunos, essa história. Então, role-play games são jogos com personagens. Cada um tem o seu personagem, cada um participa, para chegar no objetivo, que é o objetivo que o professor está buscando, né? Nesse momento, é muito importante que o professor tenha um planejamento desde lá prévio, do antes do game, do durante a aula e do que ele quer buscar com isso, que o objetivo ele pretende atingir, né? Então, RPG, esse tipo de jogo os alunos gostam bastante. Continuando lá, desenvolva a narrativa do jogo. Qual história você quer contar? Está linkado aí com o anterior. Defina o ambiente, a plataforma, onde o jogo vai acontecer, na sala, em um ambiente virtual, e aí a gente tem muitas opções, não é verdade? Nós podemos trabalhar de forma remota, podemos trabalhar de forma híbrida, fazer uma parte do game acontecer enquanto eles estão em casa, outra parte acontecer na hora que eles vêm no momento presencial, concluir de uma forma coletiva junto com a sala, de forma virtual também. Aí o professor que vai viajar bastante e criar bastante, né? Defina as tarefas e a mecânica. Então, aí as regras são muito importantes. As regras de qualquer tipo de game, de jogo que nós participemos, são básicas para o jogo dar certo. Então, aí o planejamento do professor também é fundamental, ele tem que saber deixar bem claras essas regras, né, para os alunos, e fazer essas regras serem cumpridas, para conseguir atingir o seu objetivo. Defina os sistemas de pontuação, que está envolvido aí já com as regras, né? Qual será a recompensa, como será feito o ranking. Defina os recursos, planeje a agenda de ações, os materiais e recursos necessários e revise a estratégia. Não esquecer também do que nós falamos na última TPC, se eu não me engano, foi falado sobre as diferentes inteligências, acho que foi a PCMP Gisele que abordou quando nós falamos sobre projetos interdisciplinares. Então, as diferentes inteligências devem ser respeitadas e os games devem buscar atingir a todos de uma forma o mais democrática possível, ok? Vamos para o próximo. E aí, a gente vai citar alguns benefícios que vão ser, a seguir, vão ser mais aprofundados pela Gisele, tá? Na sequência. Então, quais são os principais benefícios? A gamificação oferece inúmeras vantagens e alguns benefícios são esses aí a seguir. Maior interação social e participação dos alunos em sala. No momento que eles têm essa proposta de game, de competição, eles já se sentem mais engajados e acabam interagindo mais. Principalmente porque a maioria dos games são trabalhadas em grupos, né? Então, isso já aumenta a interação bastante, né? As aulas são mais dinâmicas, porque a gente vai ter mais competitividade, a gente vai ter aquela coisa de um querer ser mais bem-sucedido que o outro grupinho e etc. Desenvolvimento da criatividade, autonomia e colaboração. Um game não tem um bom resultado se não tiver colaboração entre o grupo, não é verdade? Promoção do diálogo, alunos mais engajados, curiosos e motivados. Aí a gente pode usar, nesses games, a gente pode
propor pesquisas, criação de vídeos, criação de podcasts, e depois entre eles mesmos escolherem quais são os mais motivadores, quais foram os mais interessantes, certo? Os professores aí vão mediando isso daí, essa produção de conteúdo e os resultados. Maior absorção e retenção do conteúdo, estímulo ao protagonismo e resolução de problemas. Aprendizado ocorre de forma lúdica, sempre tudo que a gente faz em forma de game é muito mais gostoso, né? Porque fica muito mais leve. Melhora de resultados e desempenho. E desenvolvimento das competências socioemocionais, que foi o tema da TPC da área de linguagens anterior, né? O anterior a esse de hoje, tá ok? Bom, então agora a Gisele vai se aprofundar aqui nos benefícios, falar um pouquinho mais sobre alguns que nós escolhemos. Vamos lá, Gi? Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Enquanto a Maria Silvia foi falando aí, foi me remetendo aqui o pensamento enquanto eu estava lá na escola, nos anos iniciais e lá no ensino fundamental, de que eu queria sempre terminar rápido a atividade para ganhar um ponto positivo, ou então para ganhar algum feedback lá que a professora fazia, né? Então, tenho certeza que muitos professores já fazem isso, né? Eles já, de alguma forma, já faz alguns desses elementos que a gamificação tem, mas não com essa intencionalidade da gamificação. Então, que tal agora a gente conhecer um pouquinho mais desses benefícios e aprofundar nesses elementos e tentar traçar aí algumas aulas com mais estímulos, né, de gamificação dos nossos alunos e elaborar aí metodologias ativas, né? Então, eu vou explicar para vocês, deixa eu só arrumar aqui, isso. Eu vou explicar para vocês, então, cada um, tá, desses benefícios. Então, o primeiro é que estimula o trabalho em equipe. É muito difícil, às vezes, a gente fazer lá o trabalho em grupo, né? Até em uma TPC, aí o Luiz Cláudio falou sobre os agrupamentos, né, a importância de trabalhar os agrupamentos. Mas, às vezes, é difícil, um não quer ir com o outro, tem mais afinidade com um, não quer participar daquele grupo e tal. E quando é nessa forma de gamificação, fica muito mais fácil, né? Então, todo mundo quer participar. Então, aí, uma dica aí para trabalhar a gamificação nessa questão dos agrupamentos, tá? De fortalecer aí os trabalhos em equipe, tá bom? Nesse trabalho em equipe, o que acontece? A gente vê aí o estímulo, né, da ação colaborativa, do respeito e da empatia dos colegas, tá? Então, muito interessante trabalhar a gamificação para fortalecer essa questão de trabalho em equipe, tá bom? Pode passar para o segundo, por favor. A gamificação, ela torna também o ensino mais atrativo. Por quê? Então, vamos lá, né? A gente sabe que ir para a aula todo dia é uma programação que não é muito preferida aí pelos nossos estudantes, né? Às vezes eles vão meio que empurrados, né? Mas quando a escola se torna divertida, se torna lúdica, se torna ativa, aumenta muito mais essa motivação do nosso aluno, né? Então, a gamificação, ela pode fortalecer nessa motivação do aluno estar indo para a escola, né? Então, vamos ver ali, no segundo parágrafo, a gamificação, ela aproxima o estudante do conteúdo da sala de aula, por meio da tecnologia e por meio dos jogos. Então, às vezes, pode ser que alguém fale assim, mas eu não consigo, eu não tenho aí uma afinidade tecnológica para trabalhar com jogos. Não necessariamente você precisa trabalhar alguma coisa diretamente no computador, né? Você pode fazer os jogos ali dentro da sala, então dividir em grupos. Agora, que nós estamos nesse ensino híbrido, né? Fornecer estímulos de
recompensa para quem faz as atividades. É nesse sentido que a gente fala da gamificação, não só no computador, no celular, não só isso, mas elementos em que auxiliem, como se fossem jogos mesmo, a dinâmica do ensino-aprendizagem, né? Então, ali no nosso terceiro parágrafo, né, uma boa estratégia de gamificação torna o ambiente de aprendizagem mais informal e eficaz, elevando os níveis de engajamento, porque o estudante se diverte enquanto aprende. Então, isso é muito interessante, porque ele não está preocupado ali naquele domínio do conteúdo, e sim em ele participar, ele se envolver. Então, ele acaba aprendendo de uma forma suave, de uma forma mais tranquila, né? Em tentativas e erros, não tem importância se ele erra, né? Ele tenta de novo. Então, ele não é reprimido por isso, mas se ele consegue avançar, ele tem uma recompensa. Então, ele fica motivado com isso, né? Além disso, as metodologias ativas, elas oferecem autonomia, que é aquilo que nós falamos, em sempre deixar o estudante como centro da aprendizagem, né? Não a gente ser só transmissor do conhecimento, mas colocar ele, envolver ele vai buscar a informação, ele vai estar ativo no processo. Então, isso deixa uma aula muito mais dinâmica, né? Muito mais ativa. O próximo, por favor. Então, aí nós vamos para o terceiro, né? Terceiro benefício, que permite a segmentação do conteúdo. A gente sabe que a atenção, ela é fragmentada, né? A nossa também a gente não consegue ficar ali preso muito tempo. Mas quando a gente tem muitos estímulos, né? Isso faz com que prenda a nossa atenção. Então, dessa forma, a gamificação, ela pode contribuir aí para que a gente consiga ficar mais atento ao conteúdo, né? Porque ele está motivado, ele está sendo o tempo inteiro estimulado, então isso acaba prendendo mais a atenção. E outra coisa, como num jogo, esse conteúdo ele não vem todo de uma vez, então o aluno faz uma parte e aí se ele consegue, ele passa para outra fase, se ele consegue, ele avança mais um pouco. Então, se ele não consegue, ele retoma e faz de novo aquela atividade. Como ela fica fragmentada, aqueles que têm mais dificuldade, eles conseguem ficar por mais tempo naquela parte da ação, né? Então, ele repete ela até conseguir. Dessa forma, ele vai construindo o aprendizado. Se ele não passa por aquela etapa, ele não avança. Então, dessa forma, ele consegue concluir aí, chegar lá no final com uma aprendizagem realmente satisfatória, porque ele teve que passar por todas as partes, né, fragmentadas, para chegar ao objetivo dele. Então, ele retoma várias vezes, né, até ali cita como pequenas pílulas de conteúdo, que ajudam tanto na produtividade quanto na motivação do estudante, certo? Então, agora aqui, o nosso quarto benefício vai falar do feedback instantâneo do aprendizado, né? A gente sabe que, hoje em dia, o feedback que a escola dá é a nota, né? São as notas das avaliações, dos trabalhos, e a gente precisa oferecer outros feedbacks para os nossos estudantes, principalmente os feedbacks instantâneos, né? Que são ali na hora da ação. Então, por exemplo, está ali envolvendo uma atividade, ele não conseguiu, não foi dessa vez, tenta de novo, parabéns, você acertou, você evoluiu, ganhou ali uma estrelinha, como foi citado ali, né? Que já existe essa questão de recompensa há muitos anos, né? Então, esse feedback o tempo inteiro ali com o aluno motiva, tá? Não deixar para acontecer ele só lá depois de uma semana, às vezes, né, já nem sabe do que tá, você recebeu a nota tal, né, por aquela ação, mas do que é que tá falando? Já passou, já esfriou. Então, esse feedback instantâneo, ele é muito interessante para a evolução do aprendizado, tá? Então, a gamificação, volta lá só um pouquinho que eu ia ler ainda um pedacinho lá no último pedacinho. A gamificação é uma ótima maneira de fornecer um retorno sobre o desempenho dos alunos. De acordo com a lógica dos jogos,
o participante só pode avançar se resolveu corretamente o desafio. E com o objetivo final sempre envolve uma recompensa, ele buscará rapidamente ampliar a sua performance nos jogos pedagógicos. Tá? Então, o aluno fica motivado, sim, com essa questão de feedback aí instantâneo, porque ele não conseguiu, ele quer ali tentar chamar a atenção do professor para conseguir ali a recompensa dele, né? Quem é que não gosta de um feedback instantâneo, né? Todo mundo gosta. A gente que é adulto gosta, imagina eles, né? Então, vamos lá para o quinto benefício. O quinto benefício, ele oferece também uma atitude positiva em relação à aprendizagem. Porque o que acontece? A gente sabe que alguns componentes curriculares, principalmente física, química, matemática, eles costumam ser um pouco mais complicados por questões de decoração de fórmulas, né? De questões que envolvem ali o raciocínio lógico, né? Então, às vezes o estudante, ele fala, eu não gosto, eu não quero, eu não gosto, mas na verdade não é que ele não gosta, é que às vezes ele não consegue, né, fazer aquilo. Então, quando ele não consegue, ele fala que ele não gosta, eu não quero, eu não gosto. Agora, quando ele passa a entender esse processo, como funciona, e ele consegue realizar aquela ação, ele passa a gostar, passa a ser interessante, porque foi um desafio e ele conseguiu, ele avançou. Tá? Então, isso também aí auxilia nessas disciplinas que tem uma dificuldade um pouco maior, né? Para que o aluno entenda. Então, é muito importante também a gamificação aí nos componentes curriculares que a gente considera um pouquinho mais difícil, né? Então, o sexto benefício é que abre uma oportunidade para transversalidade. Eu mesma falei lá no outro TPC sobre os projetos, né? Então, aí a gamificação também fica uma dica para trabalhar aí em forma de projetos multidisciplinares, né? Fazer um jogo aí, envolver a escola toda e cada sala que vai conseguindo o objetivo, vai ganhando alguma coisa e vai tendo aí uma soma e quem conseguir no final vai ter uma determinada recompensa, né? Então a gente consegue aí fazer um trabalho dentro da escola toda, com a comunidade, com a família. Eu sei que nesse momento é um momento muito delicado, muito difícil. Muitas vezes a gente se sente desmotivado, né? Nós que somos os gestores ali dos aprendizados, a gente se sente desmotivado, então a gente precisa de alguma forma tentar sensibilizar esses nossos estudantes para que aumente essa motivação. E de repente aí um projeto que envolva jogo, que envolve a criatividade de alguma forma intencional aí da gamificação, de repente é uma forma de estar aquecendo de novo, né? Esse sentimento de vontade de aprender, de se envolver aí com os estudos, certo? E aí, o sétimo benefício é que ele contribui para o desenvolvimento de habilidades analíticas. Na verdade, o que acontece aqui? O jogo, a pessoa que está envolvida ali, por que ela melhora essa habilidade? Porque ela tem que avaliar qual é a melhor alternativa para ela resolver aquele problema. Então, ele se torna crítico, né? Então, ele tem que ser rápido para poder buscar a alternativa e já analisar, essa alternativa não vai ser legal, não vou conseguir por aqui resolver esse problema. Então, isso tudo faz com que ele desenvolva a habilidade analítica. Próximo, por favor, Sérgio. O oitavo benefício, ele promove o desenvolvimento de competências socioemocionais, né? Então, foi falado aí no último ATPC, pelo Luiz Cláudio, pela Roberta, né? A importância das competências socioemocionais, na verdade, elas sempre foram trabalhadas, né? Mas elas não eram intencionais, elas aconteciam de uma forma diferente de cada professor. Hoje não, hoje ela tem um estudo ali, ela está explicada o que se deve trabalhar, como deve trabalhar. E essa competência socioemocional, a gente sabe que ela é fundamental
para que a gente consiga aí um estudante realmente integral, né? Para ele conviver aí nos desafios do século XXI, certo? Então, junto com essa questão, é preciso pensar em estratégias que colaborem para que esses estudantes sejam capazes de lidar com as emoções. A gente sabe que muitas vezes é complicado a gente lidar com a emoção. Muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com a nossa emoção, não é? Imagina eles que ainda são tão imaturos, né? Então, as competências socioemocionais, elas estão completamente envolvidas e ligadas nas competências, nas outras competências, para que ela faça com que esse aluno realmente, que esse estudante realmente seja formado de um modo integral, né? Então, lá no último parágrafo ali do competências socioemocionais, por meio da gamificação, é possível ensinar sobre essas habilidades, né? A gente não tem que aprender a perder, a gente não tem que aprender a ganhar e não desfazer de quem perdeu. Quantas emoções e quantas habilidades a gente consegue desenvolver através dos jogos. O pessoal aí da educação física sabe, né? Quantas habilidades a gente desenvolve através dos jogos. Nesse caso é da gamificação, mas no caso da educação física, todos eles, né? O emocional está o tempo inteiro ali, à flor da pele. Então, a gente tem que trabalhar essas questões de uma forma intencional, certo? Cada uma das sociocompetências, porque elas fazem parte da formação desse estudante integral, tá? Então, vamos lá para a nona. O nono benefício, ele aumenta a motivação dos alunos. O aluno, gente, ele precisa de 4 coisas, 4 elementos, né? Metas, regras, feedback e participação para ele se tornar ali ativo, motivado, né? E o jogo, ele oferece esses elementos. Então, no jogo ele tem meta, ele tem regra, ele tem feedback e ele participa. O que eu consigo fazer para pegar esses 4 elementos e jogá-los na minha forma de ensino-aprendizagem? Isso é um desafio para vocês aí. Quem está aí no chat quiser contribuir, como eu consigo pegar essas metas, essas regras, esses feedbacks e participação e torná-los ativos lá no ensino-aprendizado? Se isso acontecer, se a gente conseguir fazer essa ligação, a gente vai fazer com que os nossos alunos fiquem mais motivados, né? E quando, eu não sei vocês, mas quando a gente vê aquele dado lá de uma porcentagem muito grande, quase 30% dos alunos abandonam a escola por falta de motivação, é algo que dói, né? Eu sinto ou até ofendida por isso, porque como eu não consegui motivar meu aluno, por quê? Então quer dizer que eu fiz parte desse abandono, eu não consegui segurá-lo aqui? Então, se a gente conseguir traçar aí metodologias ativas para a gente desenvolver o maior interesse, maior motivação do nosso aluno, a gente também vai estar contribuindo para essa evasão não existir, né? Então, pensem aí, o que você poderia fazer para contribuir com isso? E aqui, ó, tem um exemplinho aqui que fica bem claro que, às vezes, os jovens, eles ficam o dia inteiro, chega à noite, ainda fica a noite inteira acordado, jogando, né? Eles não se cansam. Enquanto que a gente está lá na sala de aula, a gente vai começar a falar, tem aluno que já começa a dormir, né? Por quê? Por que ele não está motivado? Fica a noite inteira lá, fica o dia inteiro lá, e aí numa aula que tem tanta coisa importante para aprender, às vezes não é o conteúdo é importante, às vezes a forma de passar, como ele está ali paradinho, quietinho, isso acaba lhe dando sono, vai desmotivando, né? Então, o que fazer para esse aluno se envolver nesse conteúdo, né? Para ele desenvolver essa habilidade envolvido, completamente se sentindo parte, né, participante da ação, né? Então, esse é o nosso desafio. É fácil? Não é fácil. Eu sei como fazer isso,
não sei como fazer isso, a gente tem que ir tentando, é o que eu falei, a gente não pode ter medo de errar, então vou tentar isso aqui, não deu certo, vou tentar outro, não deu certo, isso aqui foi legal, vou fazer com mais salas, e a gente vai aí construindo, né, metodologias ativas, e com isso proporcionando aí alunos mais motivados, certo? Então vamos lá para o 10º benefício, colabora com a fixação do conhecimento por meios de canais multissensoriais. Então, a gente já cansou de ver isso. Tem aluno que aprende mais quando lê, o outro aprende mais quando alguém lê para ele, né? Então, ele está ouvindo, ele aprende mais. O outro aprende mais quando ele vê imagem, né? Quando ele vê figuras. O outro gosta mais em forma de vídeo. Por isso que a gente não pode trabalhar de uma forma só. A gente tem que trabalhar de várias formas a mesma questão, porque cada um vai aprender de uma forma. E a gamificação, ela faz tudo isso de uma vez, né? Através dos joguinhos ali. Então, lê, visualiza, escuta. Então, abrange vários canais multissensoriais, que facilita o aprendizado do nosso estudante, certo? Então, aqui, ó, já existem estudos que relacionam o estímulo multissensorial como um meio de impulsionar a plasticidade neural. Quem assistiu lá o último TPC, no final a supervisora Márcia Belli deu uma contribuição falando que nós somos seres constantemente em evolução, né? Que o nosso cérebro, ele constantemente se modifica, né? Então aqui tem um outro exemplo, né? Que está mais do que provado aqui, que estudos relacionam o estímulo multissensorial com a plasticidade neural. Então, aquele aluno, sabe aquele aluno que tem muita dificuldade, que não consegue nada? Nossa, ele não consegue nada, tudo é muito difícil. Será que por meio do jogo ele não consegue alguma coisa? Será que realmente ele já foi esgotado todas as possibilidades? Acho que não, né? Será que ele não tem aí uma chance, né? Vamos tentar aí com jogos uma forma diferente, um feedback, dando aí um estímulo no final, uma medalha, não sei, o que vocês quiserem aí utilizar para conseguir, será que ele não vai conseguir avançar? Ou será que porque ele realmente não concluiu nenhuma etapa? Sabe lá o jogo, a primeira etapa, ele não consegue passar nem da primeira. Vamos estimular até ele passar da primeira, e depois da segunda, e depois da terceira. Será que ele não vai conseguir chegar lá no final? Vamos tentar, né? Esse é o nosso desafio, nossa missão como educadores. Então, lá no nosso 11, né, no número 11, benefício número 11, melhora as habilidades de comunicação dos alunos. Então, outra pesquisa também mostra aí que a criança, quando ela é estimulada desde de pequeno com a gamificação, ela se torna mais comunicativa e social do que aquela que não participou da gamificação, né, que não participa dos jogos. Então, a gente sabe que os jogos, eles aumentam essa habilidade, aumentam a habilidade de comunicação e socialização. E a gente também tem lá, né, uma grande parcela na escola de alunos muito tímidos, né, de alunos muito envergonhados, às vezes, principalmente na faixa ali da adolescência, que um está muito magro, o outro está muito gordinho, o nariz já cresceu demais, o outro está meio orelhudo, que é a fase que a gente chama de patinho feio, né? Eles acabam aí ficando mais fechados, né? A socialização, a comunicação. Então, o jogo, a gamificação, ela é uma forma também de motivar, dele deixar essas questões de lado, né? De não pensar nisso e tentar ali participar para conseguir a sua recompensa, né? Então, vamos lá para o nosso 12º benefício. Esse é o nosso último benefício, tá? Então, a gamificação prepara os alunos para a vida, né? Então, o que significa isso? Ela cria um ambiente que permite que o estudante desenvolva muitas competências necessárias para a vida, né? Aprendem errando, aprendem que pode errar. Você pode errar, você vai e faz de novo.
né? A gente tem aí uma paradigma muito grande em questão de não errar, não posso errar. Isso não é verdade. Todo mundo erra o tempo inteiro. E quando a gente erra, a gente aprende, a gente volta e faz de novo até aprender. Então, a gamificação, ela prepara, né, o aluno para a vida. Saber que nem sempre ele vai ganhar, que nem sempre ele também vai perder, mas que ele precisa tentar de novo. Então, vai aí aumentando essa questão da persistência, né? Vai aumentando a persistência dos nossos alunos em outros assuntos também. O otimismo também é uma característica trabalhada nessa metodologia, né? Ao longo de toda a atividade, o estudante acaba desenvolvendo confiança. Será que aquele nosso aluno que não consegue nada, será que ele tem confiança? Na verdade, eu acho que ele não tem nem um pouquinho de confiança, nem um pouquinho de autoestima, né? E será que o jogo não pode fazer com que isso se desenvolva, né? Então, uma questão aí para a gente pensar. A gamificação, ela pode trabalhar a educação empreendedora, né? Século XXI, gente. A gente percebe aí o tanto de novos trabalhos que vão surgir, né, em questão da tecnologia. Então, permite aí que o nosso aluno, ele seja mais abusado, né, mais audacioso, e aumente aí essa questão empreendedora, né, estimulando os alunos a encontrarem soluções inovadoras para os temas propostos. Mais uma vez, eu volto a falar aqui sobre soluções inovadoras. Quem tem medo de errar, não consegue criar, tá? Porque ele fica preso ali, eu não posso errar, não posso errar, não posso errar. E quem não tem medo de errar, cria, porque ele fala, se não der certo, faz de novo, né? Então, a gente tem que deixar bem claro essa questão de que pode errar, vamos tentar de novo, e fazer com que o aluno se sinta à vontade, né? Porque é daí que surge essa questão de empreendedorismo, né? De criatividade, de novos campos aí para serem explorados, certo? Então, a incorporação dos jogos no ambiente escolar também ajuda os estudantes a terem mais organização, senso crítico e planejamento estratégico, características muito requisitadas em grandes empresas do mundo. A gente já está percebendo aí que daqui a pouco no currículo vai ter que também ir as competências socioemocionais, né? Isso já acontece em algumas. Não é só o que você estudou, é como você é capaz de lidar com o problema, como você se socializa, né? Principalmente por causa do espírito de equipe. Hoje em dia ninguém mais trabalha sozinho, todo mundo tem que colaborar ali com o colega, certo? Então vamos lá para o próximo slide. Gi, posso falar um pouquinho? Eu estava pensando, Gi, de complementar, mas lá no próximo slide, o próximo dos resumos. Depois que você falar um pouquinho da diversão, posso falar um pouquinho dos resumos? Por favor, por favor. Obrigada, Gi. Vamos lá, agora aqui, esse aqui da diversão, na verdade, esse é um slide sobre Marc Leblanc, que ele fala das sensações, né? Desculpa, que ele fala da diversão, né? Então ele fala assim, as seguintes palavras descrevem de forma mais clara a diversão encontrada nos jogos. Então ele vai falar aí quais são, que forma de diversão existem aí os jogos, né? Então tem jogos que trabalham lá a sensação, né? Que são jogos como prazer dos sentidos, jogos que evocam emoção no jogador, e que seja através de som, recursos visuais, ruídos, às vezes o controle, né, treme ali, ou algum esforço físico. Então, aí aqui ele dá alguns exemplos de jogos. Então, tem os jogos que ele trabalha lá com a fantasia, que são os jogos de faz de conta, né, que é um meio de levar o jogador para outro mundo. Tem os jogos de narrativa, é um jogo de drama, né, como um meio de contar uma história, uma narrativa ao jogador. Aí também tem alguns exemplos desses jogos. Tem os jogos de desafio, que são jogos de obstáculos, os jogos de irmandade, que são jogos com estrutura social, os jogos de descoberta, que são jogos como Território Desconhecido, tem os jogos de expressão, que é o jogo como autodescoberta,
que permite autoexpressão e jogador através da jogabilidade. E tem jogos de submissão, que são jogos como um passatempo, né? A gente, bom, cada um tem aí um tipo de jogo que gosta mais, uma característica, né, de jogo, né? E todos eles divertem, cada um tem o seu objetivo, e aqui tem alguns jogos que tem essa questão elencada. E o que a gente deixa aí como dica também é conhecer os jogos, né? Qual que é a função desse jogo, qual é a sensação que ele desperta, né? Qual é a diversão desse tipo de jogo, né? E aí cada um vai ter aí uma afinidade com uma questão, né? Eu gosto mais desse de passatempo, tá? Então, vamos lá agora para o resumo. E aí, Maria, você quer falar já? Posso falar um pouquinho, Gi? Claro, Eu sempre. também gosto mais de passatempo, viu? Eu sou meio viciada naqueles Candy Crush. Ixi, eu pego aquilo, eu fico horas perdida. É gostoso, né? Para quem gosta, é uma coisa que se a gente consegue transportar essa sensação agradável, esse prazer que dá um joguinho de relaxamento, uma paciência que deixa a gente relaxado, se a gente consegue transportar isso para uma coisa que a gente precisa fazer na vida, né? Para alguma coisa que a gente precisa aprender, fica muito mais agradável de aprender, né? Como você falou muitíssimo bem. Adorei aquele paralelo que você fez com educação física, e os professores de educação física já trabalham, né, com jogos, e já sabem, assim, todas as vantagens que trabalhar com games pode resultar, né? Podem acelerar e incrementar o aprendizado. Agora, os outros professores podem utilizar-se, apropriar disso, né? Então, agora, gente, vou dar uma passadinha aí no resumo. Esse resumo vai falar um pouquinho sobre o que eu falei lá no início. Então, aí tem mais ou menos aquelas pesquisas que eu citei, né? Tanto de gente olha lá, 1,2 bilhão de pessoas diariamente. Vocês podem desligar um pouquinho o microfone? Está dando microfonia aqui para mim, por favor. Só um minutinho. Obrigada, viu? Então, aqui é o número de pessoas, né? O número de pessoas que está online, que está jogando. O próximo slide, Sérgio, aí fala um pouquinho do que é. O que é gamificar? Então, não significa usar apenas jogos prontos, como eu disse antes, né? Mas utilizar elementos dos games, como a Gisele se aprofundou muito bem ali, citando, exemplificando missões, pontuações, rankings, prêmios, etc. O próximo slide. O que pode promover, né? Que benefício? O que pode ajudar a tornar, como pode tornar as aulas mais atraentes? Essas características que nós vemos nesse slide aí, olha, jogadores normalmente apresentam persistência, ousadia, atenção aos detalhes, criatividade na solução de problemas. Essas habilidades são as que a gente quer que os nossos alunos desenvolvam, sempre voltadas para incrementar e aprimorar seu aprendizado. Então, ótimo, vamos tirar dos games toda a possibilidade que os alunos têm de desenvolver essas habilidades. E os próximos slides, por favor. Isso. Então, ali nós temos como se fosse um círculo, né? Um círculo de características, vamos dizer assim, onde nós podemos desenvolver cada uma a fundo e podemos escolher cada uma delas que a gente queira se aprofundar mais ainda. Então, nós temos ali interatividade, que é uma habilidade que é muito legal que a gente consiga desenvolver nos alunos, porque isso está intrinsecamente ligado à aprendizagem e à aquisição de conteúdo dos nossos alunos, alcance de objetivos, incrementar o trabalho em equipe, linguagem tecnológica, que é uma linguagem que eles já dominam muito bem e podem aprimorar ainda mais, e resolução de problemas. Próximo slide, por favor. Então, como funciona?
Ali nós temos o nosso estudante no meio e as qualidades, as características interessantes que o uso da gamificação pode auxiliar quando aplicada à educação. Então, a descoberta, né? Os alunos vão explorar o ambiente do jogo, e essa exploração vai incentivar a sua autonomia, o seu protagonismo. Então, muito legal que a gente consiga, de uma forma lúdica, desenvolver essas características, essas habilidades tão importantes que a gente quer que os nossos alunos desenvolvam. Depois, ali embaixo, do lado esquerdo, contagem regressiva, eles lidarem com tempo, com planejamento, com organização, as competências socioemocionais aí, muito essenciais para que ele possa transpor isso daí para o seu processo de aprendizagem. Níveis e trabalho em equipe, né? Tudo isso vai auxiliar, tudo isso que está relacionado à gamificação pode ser estendido, explorado na educação, no processo que a gente quer que funcione, né? E o último, os formatos. O último slide do resumo. Pode passar? Aí, legal. Então, aí, os formatos. Então, criação. Os alunos devem criar um produto através do jogo. São algumas sugestões, né? A produção pode ser de um vídeo, de um objeto, de um texto, imagem, protótipo. Aqui, agora, daqui a pouquinho o Sérgio vai entrar falando um pouquinho sobre isso, sobre a criação de conteúdo realizada pelos alunos. Pesquisa e documentário. Alunos usam ferramentas digitais para pesquisar um assunto, documentar e organizar seu aprendizado de forma interessante. Outra possibilidade. Simulação. Alunos vivenciam uma realidade alternativa e experimentam diferentes organizações, como, por exemplo, sobreviver com recursos naturais em uma ilha ou ser o capitão de um navio na época das grandes navegações. Outras disciplinas, outros componentes curriculares podem entrar aí e fazer um projeto interdisciplinar muito legal, né? E ponto de partida, jogos ou dinâmicas são utilizados para gerar debate sobre um determinado tema. Isso pode ser explorado em qualquer componente curricular, tanto da área de linguagens quanto qualquer outra área que a gente se remeta, não é verdade? Então, verdade. Mary, e também os jogos, né, eles estão, o aluno trabalha, né, ele exercita de fato o protagonismo, né, porque olha aqui, ele cria, ele pesquisa, ele debate, não é? Ele vai simular, ele vai se organizar, então é onde ele é de fato, né, o protagonista da sua aprendizagem, né? Certinho. E aí voltamos para a Gi um pouquinho, né, Gi? Bom, então aqui é só alguns exemplos para que você possa fazer aí dentro da escola, tá? Então eu vou só citá-los, depois vocês com o tempo pega aí cada um e lê direitinho, que são exemplos mais mão na massa aí. Então o Clube da Leitura, né, pode fazer lá uma atividade, quem lê mais faz o resumo, ganha lá um ponto e vai fazendo aí uma gincana do Clube da Leitura, ou tem lá o desenvolvimento de jogos, né, dividir aí em turmas, propor para cada equipe desenvolva um jogo educativo. Pode passar, por favor, Sérgio. Tem lá medalhas, pontuações e recompensas, também pode aí bolar um esquema de uma dinâmica, né, para oferecer aí recompensas sobre os trabalhos, né, que vão ser utilizados. E o storytelling, que apesar dos elementos anteriores ajudarem na motivação, existe um pouco de recurso que vai tornar a atividade ainda mais engajadora, próximo ao verdadeiro sentido da gamificação, que por favor, Maria Silvia, fala para mim aí direitinho no inglês aí. Storytelling. Storytelling, isso mesmo. O contador de histórias, né? Aquele que vai criar uma narrativa e contar uma história. Storytelling, certinho. Storytelling, isso aí. Então, imagine desenvolver uma narrativa envolvendo história ou geografia, por exemplo.
Com criatividade, é possível incluir assuntos mais complicados nesta questão e transformar os temas mais complexos e difíceis e mais acessíveis e engajadores. Então, próximo slide. Gamificação eletrônica, né, que também é uma outra forma da gente trabalhar aí a gamificação, que seria, essa modalidade pode ser adotada para diversos públicos, né, tudo depende da dinâmica que for desenvolvida, considerando o perfil do público-alvo, né, e qual é a intenção dela. É trazer a interação e interesse que são despertadas pelas soluções tecnológicas. Então, aí, envolvendo um pouco mais a tecnologia. E o Kahoot, né, que já é bastante utilizado aí, bem interessante, que são testes, né, múltipla escolha, conforme o aluno vai acertando, ele vai aí fazendo uma pontuação. Então, depois, com o tempo, vocês peguem esse material, dê uma lidinha sobre cada um deles, tenho certeza que vai surgir aí um monte de ideias para que vocês possam trabalhar aí dentro da escola, certo? Então, agora eu vou deixar aí a parte, o Sérgio vai falar aí sobre o podcast. Então, com você, Sérgio. Isso, deixa eu só falar aqui um pouquinho, né? Olá, pessoal, estava aqui nos bastidores, aqui, passando os slides, né? Então, agora a gente vai conversar um pouquinho mais, né? Agora vamos colocar a mão na massa. As meninas falaram, conceituaram, exemplificaram muito bem, não é? Excelente. E agora nós vamos falar um pouquinho do podcast, tá? E nós escolhemos esse tipo de atividade porque ela para nós, né, nós somos iniciantes, claro que tem professores aí, né, que tiram de letra as questões de tecnologia, né, mas nós escolhemos o podcast porque ele ainda é o básico, a gente consegue fazer com o celular, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho mais de como fazer, vamos mostrar tá certo? Então, agora eu vou desaparecer um pouquinho de novo aqui e eu vou colocar a apresentação, tá certo? Olha lá, podcast. Os arquivos em áudio podem ser produzidos como parte das atividades presenciais remotas dos alunos. Eu esqueci também, esse também foi o motivo que a gente escolheu, tá? Porque nesse momento aí, remoto, híbrido e tal, ele funciona super bem, né? Nós temos alguns exemplos que as professoras, os gerenciadores, né, das salas de leitura têm realizado com os alunos, desde fazer uma contação, né, de uma história, ou parte dela, ou convidando para ler alguma obra, né, então, os professores já têm utilizado essa ferramenta, tá? Então, o trabalho com o podcast é uma atividade que proporciona aprendizagem colaborativa, que está alinhada às competências da BNCC, tá certo? Então, já está lá proposto, tá, pela BNCC, não é? Atividades que trabalham o pensamento científico, crítico, criativo, cultura digital, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia, colaboração. Vamos lá. O podcast é uma ferramenta que resgata a oralidade, olha lá, para a língua portuguesa e qualquer outro componente, né? Mas é que a gente tem assistido bastante as lives, as vídeos, né, lá da Seduc, o trabalho também com a oralidade, né? Inspira a criatividade e é usado cada vez mais por professores e alunos. O fato de estar ganhando mais ouvintes todos os dias e alcançar também as escolas tem a ver com seu potencial para desenvolver habilidades cognitivas, além de acrescentar muito ao fazer pedagógico. O podcast é um arquivo de áudio ou vídeo em formato digital que é transmitido pela internet e funciona basicamente como um rádio digital. Você pode baixar o arquivo no seu computador ou celular para ouvir quando quiser, seja no trajeto da escola, do ônibus, do trem, enfim.
Diferentemente de outros formatos de conteúdos que fazem uso de textos, imagens e vídeos, o podcast é para ser ouvido. Por isso, pode ser consumido enquanto você realiza outra atividade. Muitos professores fazem uso do podcast para dar aulas e depois discutir o conteúdo com os alunos de forma presencial. Olha aí, uma dica para esse momento, né? Discute com eles, tá? Por um podcast e depois, lá no presencial, exemplifica, né? Ou faz o contrário, enfim. Vamos lá. Agora, na escola, vamos trazer, né? A gente conceituou o podcast, agora vamos trazer essa ferramenta para a escola. Nesse momento de atividades não presenciais, a produção e uso representam uma oportunidade de aproveitar recursos que temos nas mãos para dar mais sentido às aulas por intermédio da gravação e audição, dando voz aos alunos e permitindo que desenvolvam o seu protagonismo, dando sentido à aprendizagem e tornando-a mais efetiva, né? Isso a gente já falou para trás a todo momento, né? Que essas atividades, elas colaboram bastante para o protagonismo dos alunos, né? É excelente. E os benefícios também, né? As meninas trouxeram lá os benefícios, aí o podcast também tem. Os alunos, em diferentes graus, estão conectados pelas redes sociais. Em seu dia a dia, eles fazem uso de serviços de streaming, de áudio e acessam podcasts. Exatamente por ser algo que faz parte do seu convívio. O professor pode aproveitar essa aceitação para desenvolver atividades e projetos que utilizem podcasts com intencionalidade e de maneira significativa. Entre esses benefícios está a possibilidade de fazer os alunos não serem apenas consumidores, mas produtores. Ao produzir podcasts, eles vão trabalhar a oralidade, a escuta ativa, a percepção do ambiente e desenvolver sua maneira de se expressar. Ok, agora vamos, tá vendo? Vamos fazer para a sala de aula agora, tá certo? Vamos lá. O áudio é uma oportunidade de exercitar a fantasia, a imaginação, criatividade, sem a necessidade de se expor visualmente. Para muitos alunos, isso faz toda a diferença e dá ao professor uma ferramenta para cativar os alunos, incentivá-los a dar os primeiros passos em ações de pertencimento. Agora que a gente já conheceu esses benefícios, vamos falar um pouquinho, né, de como potencializar atividades utilizando essa ferramenta de fato, tá? Como criar podcasts na escola? Uma maneira de criar um podcast é utilizar o software livre e gratuito Audacity. Ele é um programa, né, que permite editar, gravar, importar e exportar diversos formatos, né, e arquivos em áudio. Então, é para áudio. Essa ferramenta pode ser baixada e trabalhada no formato offline, ou seja, sem precisar de conexão com a internet. Esse programa permite edição, cortes, mixando vozes e músicas, além de ser interativo e bem intuitivo. Outra possibilidade são os aplicativos de gravação de voz dos próprios aparelhos celulares, que permitem gravação e edição. Além disso, os arquivos gerados podem ser guardados em drives. Outra oportunidade de uso é o Spreaker, que é um site em que os alunos podem criar os podcasts diretamente nesse domínio. E tem também, eu não coloquei aqui, mas nossos estudos, né? Tem o site, Spreaker.com, e também tem o aplicativo, tá? Que é o Spreaker Podcast Player. Vamos lá. Então, como criar o podcast na escola? Vamos lá, o passo a passo. Olha lá. Escolha um tema para o seu podcast, né? Você pode explorar o currículo, escolher um ponto, então pegar o currículo paulista, os materiais que a gente já utiliza na sala de aula, né? Aprender sempre,
o currículo em ação, enfim, a partir dali, né, pegar a parte do texto, enfim, né, escolher um tema para elaborar o podcast. Depois definir os participantes. Você pode trabalhar com os alunos em grupos ou individual, tá? Depois, criar o roteiro para tratar do tema. Então, antes de começar essa gravação, eles precisam escrever o que vão gravar e qual ordem. Então, olha que exercício fantástico, né? De segmentação, né? Vamos lá. 4. Faça o ensaio para a gravação. Ainda que a ansiedade seja grande, reforce junto aos alunos a necessidade de ensaiar, né? É muito importante mesmo. A fala, a entonação, quando um entra, quando, né? Enfim. Faça essa gravação em um ambiente com pouco ruído, né? Edite o podcast. Os alunos são ótimos para isso, eles fazem isso tranquilamente, nós sabemos, né? E depois publique o seu podcast. Então, depois de editado, é o momento de publicar, tá? Vamos lá. Como funciona o podcast na prática? Então, as possibilidades são inúmeras. Então, nós trouxemos aqui uma experiência realizada pelos alunos dos nonos anos A e B, lá da escola Professora Zenaide Pereto Ribeiro Rocha, tá? De Mococa. Esse podcast, né, essa radionovela que eles fizeram, né, eles utilizaram para o concurso, aquela apresentação, mediação e linguagem, né, que o ano passado não teve, esse ano até agora não teve nenhuma movimentação também, mas era excelente, porque os alunos realmente colocavam, né, a mão na massa em produzir radionovela, em produzir o podcast, em produzir animações, enfim, né? Então, era muito bom. Então, obrigado, viu, pela colaboração, e foi um momento muito bom, porque vieram os professores, a coordenadora Elaine, né, o professor, os alunos, eles interagiram durante a videoconferência, então foi fantástico, tá? Foi muito legal mesmo. Então, aqui eles pegaram lá do Harry Potter um fragmento, o conto dos três irmãos, tá? Lá daquele livro As Relíquias da Morte. Tá certo? Então, nós vamos assistir, vocês vão ver que é 1 minutinho essa produção, tá? O Carlão vai colocar já, tá bom? Então, até já. A gente volta em 1 minuto aí. Era uma vez 3 irmãos bruxos que, caminhando sem rumo, encontraram um rio. E, para atravessá-lo, conjuraram uma ponte. Nela, a morte apareceu e disse: Parabéns por terem sobrevivido. Darei a vocês um presente. A primeira dos irmãos disse: Eu quero a varinha mais forte. Assim a morte moldou a varinha de um sabugueiro e entregou à primeira irmã. Logo o segundo irmão disse: Eu quero o poder de ressuscitar os mortos. Assim, a morte pegou uma pedra do chão e deu-a a Léo. A irmã pediu: Eu quero algo que torne-me invisível. A morte despiu sua capa e entregou a caçula. Após a entrega dos presentes, cada um seguiu seu caminho. A primeira irmã, após um duelo, foi assassinada. O segundo irmão ressuscitou sua esposa, porém se suicidou, pois não pertencia ao mundo dos vivos. A caçula viveu a vida normalmente, e só morreu de velhice, e acolheu a morte como uma velha amiga. E aí, pessoal? Gostaram? Não é interessante? Vocês viram que legal? Isso tudo, 100% dos alunos fazendo. Tá? É muito legal, muito legal. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Os alunos, eles prepararam, né? Então, foi muito bom, tá? Bom, eu acho que é isso. Fica essas dicas, esses exemplos. Nós esperamos ter contribuído com todos vocês, tá? Mary quer falar alguma coisa? Gisele? Só agradecer mesmo por poder estar aqui com vocês novamente e esperamos ter contribuído mesmo. Qualquer coisa estamos à disposição. Gi?
Muito obrigada pela participação de todo mundo aí no chat. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Isso, só lembrar, né, que na pauta tem o link para responder a nossa avaliação. Agradecê-lo também o Luiz Cláudio e a Roberta que estão aí conosco, o Carlão que está dando esse super suporte e as minhas queridas aqui, tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Tchau para todos.